Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, mais uma vez para responder algumas das perguntas que me fazem lá pelo Instagram durante a semana. Se você não me segue lá ainda, segue lá, é Leandro 500 Pratas, só tem um oficial e não entro em contato com ninguém para oferecer produtos, tá? Cuidado que tem muitos perfis fakes aí dando golpe no privado, tá? Não chamo ninguém no privado, apenas tento responder o máximo de pessoas que me procuram no privado, beleza? Então, todos os domingos, né, às 9 horas da manhã, eu venho aqui responder para vocês algumas das perguntas que me fazem por lá. E eu tenho algumas bem interessantes aqui hoje. Vai ser uma aula bem completa aqui, né? Um curso avançado de investimentos. Então, senta aí, prepara a pipoca e vamos lá. Olha só, eu vou começar com uma do Tomo aqui, muito legal. Primeira vez que alguém me pergunta isso, tá? Achei muito legal. Qual a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio? Porque, afinal de contas, tudo é dividendo, né? Tudo a gente recebe como dividendo. Mas qual a diferença, afinal de contas, e o que é mais vantagem para nós investidores? É mais vantagem quando a empresa nos paga juros sobre capital próprio ou quando ela nos paga dividendos? Eu quero mostrar para você aqui uma DRE para você entender, mas basicamente o que acontece é o seguinte, eu vou mostrar aqui na tela. O que acontece é que os juros sobre capital próprio é uma ferramenta contábil para que no final das contas a empresa pague menos impostos e nós, investidores, sejamos beneficiados com isso, tá? Então, de antemão, eu já deixo claro para você, é muito mais vantagem a gente receber juros sobre capital próprio do que dividendos. Ah, Leandro, mas o juros sobre capital próprio eu tenho que pagar 15% de imposto de renda e os dividendos são isentos. Ainda assim, é mais vantagem a gente receber juros sobre capital próprio e eu vou explicar para você o porquê. Como é mais vantagem a gente receber juros sobre capital próprio? Por que a empresa não paga logo tudo em juros sobre capital próprio e deixa os dividendos de lado? Porque existe uma limitação. Como se trata de um benefício e a empresa vai se beneficiar com isso, nós investidores vamos se beneficiar com isso, existe uma limitação. Então a empresa não pode pagar tudo em forma de juros sobre capital próprio, tá? Eu vou explicar um pouquinho dessas regras aqui para você entender. Então olha só. Primeira coisa para você entender, eu tenho aqui uma DRE, que é a demonstração de resultado de um exercício. Um escritório de contabilidade, né, de forma resumida, ele vai organizar a empresa dessa forma aqui. Então, uma empresa, ela começa lá em cima, ó, com a receita bruta de vendas e serviços. E aí vai tirando, até que lá no final sobra o quê? O resultado, o resultado do exercício, que é o lucro líquido, né? É disso aqui que vem os dividendos. E todas essas linhas aqui no meio foram tirando, às vezes adicionando alguma receita nova, né? Então vamos lá. A empresa ela teve uma receita bruta, aí ela tirou desconto, tirou imposto, deu a receita líquida, tirou o custo do produto vendido, sobrou o resultado bruto. Aí ela tirou mais algumas despesas e receitas operacionais ali, despesa geral, despesa com venda, despesa financeira, juros sobre capital próprio, já vou voltar aqui nele, continuamos, adiciona aqui receita operacional, tira despesa operacional e aí chegamos nessa linha aqui que é muito importante, o resultado antes do imposto de renda. Em cima dessa linha aqui, a empresa vai calcular quanto que ela deve pagar de imposto de renda e vai pagar lá para a Receita Federal aquele imposto de renda. E aí depois o que sobrar então, a gente vai adicionando e tirando mais algumas coisas aqui e sobra o resultado líquido, depois já do imposto de renda. Veja que ponto interessante, o juros sobre capital próprio, ele está antes da linha de imposto de renda. Significa então que a empresa ela pode lançar o juros sobre capital próprio como custo. E como ela vai lançar o juros sobre capital próprio como um custo, ela vai diminuir o valor dessa linha de resultado antes do imposto, para que ela pague menos impostos, certo? Então eu vou dar um exemplo prático para você aqui. Imagine que a gente começa aqui uma empresa com uma receita bruta de R$1 milhão. Ó, a receita bruta lá foi o que vendeu, né, todas as notas fiscais emitidas, faturado lá, R$1 milhão. Aí a gente vem descontando, não pagamos juros sobre capital próprio. Vamos considerar que juros sobre capital próprio foi zero aqui, nesse primeiro exemplo. Vamos descontando. Chegamos aqui no resultado antes do imposto de renda, deu R$300 mil. Então, começamos com 1 milhão, tira, sobrou 300 mil na linha que a gente vai pagar aqui o
o imposto de renda. A base de cálculo vai ser 300 mil, né? Então, se a empresa paga lá 34%, por exemplo, de imposto de renda, vai dar 34% sobre 300 mil. Vai dar mais ou menos ali uns 100 mil reais de imposto, né? Agora, vamos imaginar que, ao invés dessa empresa deixar zerada a linha aqui de juros sobre capital próprio, ela fez um pagamento de 100 mil reais em juros sobre capital próprio. Poxa, se ela fez um pagamento de 100 mil reais em juros sobre capital próprio, essa linha aqui embaixo de resultado de exercício, o resultado antes do imposto de renda, não vai mais ser de 300 mil. Ela vai ser de 200 mil reais agora. E essa vai ser a base de cálculo de imposto de renda. Então, se a empresa paga 34% de imposto de renda, aqui geralmente é meio que padrão aí as empresas de capital aberto, 34%, né? Então, os 34% vão incidir sobre os 200 mil e não mais sobre 300 mil. E aí 34% em cima de 200 mil, eu estou falando de 68 mil reais. Então ela deixou de pagar 100 mil reais de imposto e passou a pagar agora 68 mil reais, certo? E aí depois então é que vai chegar lá no lucro líquido e vai ser feita a distribuição de dividendo. Então veja que é um mecanismo para a empresa reduzir a quantidade de imposto que ela paga, porque quando ela paga o juros sobre capital próprio, entra como uma despesa e a gente diminui a linha, o peso da linha, que é a base de cálculo para o imposto de renda. E agora você deve estar se perguntando, pô, Leandro, mas por que é mais vantagem, por que é mais vantagem para nós investidores e também para a empresa quando ela distribui juros sobre capital próprio? A empresa, você já pode ver aqui, ela vai pagar menos imposto de renda. Agora, para a gente, veja aqui, o lucro líquido que sobra para ser feita a distribuição de dividendos, ele vem depois que os impostos são pagos. Então, quando uma empresa ela não tira como custo lá em cima o juros sobre capital próprio e ela deixa maior a linha de base de imposto, a gente vai pagar mais imposto para o governo e vai sobrar menos lucro líquido para distribuir em forma de dividendo. Aí a gente recebe esse dividendo isento de imposto de renda. Porém, a empresa já teve que pagar 34% de imposto de renda. Se a empresa ela distribui antes da base de cálculo de imposto de renda, nós vamos ter que pagar 15% sobre esse dinheiro que a gente está recebendo em forma de juros sobre o capital próprio. Só que o que sobra Só que a gente está pagando 15%, mas a gente vai economizar 34%. Entendeu? Então vamos imaginar que uma empresa, ela vai dar esse exemplo que eu dei aqui, a empresa vai dar 300 mil de lucro. Se ela não distribui nada em forma de juros sobre capital próprio, a base de cálculo vai ser 300 mil. Em cima desses 300 mil, vamos supor que ela pague ali 100 mil mais ou menos em imposto de renda, vai sobrar 200 mil reais para distribuir em forma de dividendos. Agora, se a empresa ela já distribui 100 mil reais em juros sobre capital próprio, nós vamos ganhar ali esses 100 mil, vamos pagar 15 impostos de renda, vai sobrar 85 mil reais para a gente, né, que somos acionistas que a gente já está recebendo. E aí a base de cálculo, lá embaixo, vai ser 200 mil reais. A empresa vai pagar 34% em cima desses 200 mil ali, que vai dar ali mais ou menos 68 mil reais, né? E aí vai sobrar ali, né? Então 200 menos esses 68 vai sobrar 132 mil. Então a gente vai receber 132 mil em dividendos, se a empresa distribui todo esse lucro aí, né? Um payout de 100%. Somando com os 85 que a gente já pegou lá em cima, líquido do juros sobre capital próprio, vai dar ali mais ou menos 212 mil, eu acho que é, né? Se não me falha a memória aqui. 212 mil nós vamos receber. E veja que se ela não tivesse distribuído juros sobre capital próprio, nós teríamos que pagar imposto sobre os 300 mil, que daria 100 mil, e sobraria 200 para distribuir. Então, o fato de ela ter pago juros sobre capital próprio, no final das contas, sobrou mais dinheiro para nós. Então, é mais vantagem que a empresa pague juros sobre capital próprio, tanto para a empresa quanto para nós, acionistas. Beleza? E aí, tem uma regra, né? A empresa ela não pode distribuir mais juros sobre capital próprio do que 50% das reservas de lucro ou do lucro do último exercício, né? Então tem essas regras de limitação aí que o contador vai avaliar
E sempre que uma empresa ela distribui juros sobre capital próprio, pessoal, ela está distribuindo o máximo possível dentro da regra, porque é uma forma de economizar imposto e renda. A única situação que uma empresa não distribuiria juros sobre capital próprio é se o imposto de renda que ela paga depois da base de cálculo for menor que 15%. Aí não compensa, tá? Aí compensa ela não distribuir juros sobre capital próprio, vamos pagar esse imposto depois da linha da base de cálculo, porque daí nós vamos economizar mais. Então, sempre um bom contador, ele vai fazer a melhor estratégia para cada empresa e nós, investidores, vamos acabar nos beneficiando com isso, tá? Então, essa é a diferença aí dos dividendos e juros sobre capital próprio. Tudo entra como indicador de dividend yield na empresa. Espero que eu tenha te respondido aí, Tomo. E vamos lá para a próxima aula. O Igor perguntou assim, ó. Nesse momento, essa pergunta é muito interessante, cara. Olha só. Nesse momento, vale vender a minha reserva de oportunidade em IPCA+, para adquirir FIIs? Pô, Igor, eu lamento te dizer, cara, mas não se faz reserva de oportunidade em Tesouro IPCA. Tá aí o teu erro. Não se faz, cara. Por isso é importante vocês estudarem, porque vocês fazem muita cagada, velho. Cara, reserva de oportunidade é pós-fixado, é Selic. Presta atenção no que eu tô falando. Reserva de oportunidade é pós-fixado, Selic. Pré-fixado, indexado ao IPCA, é renda variável, pô. Não é reserva de oportunidade. Então, eu vou procurar responder a tua pergunta, mas eu começo dizendo que você me esclareceu um grave erro na sua estratégia, na sua pergunta. Olha só, você perguntou, nesse momento vale a pena vender a minha reserva de oportunidade em IPCA. Como assim, porra? A tua reserva de oportunidade está em IPCA? É sério mesmo? Tá errado, velho. IPCA+, é uma renda fixa que só é renda fixa no dia do vencimento. Até o vencimento é renda variável. E se você está usando para reserva de oportunidade, você vai ter que vender antes do vencimento. E antes do vencimento, o preço pode estar em qualquer lugar. Vai depender da marcação ao mercado. E outra, ela é um tipo de renda variável até o vencimento que se comporta quase que exatamente como os fundos imobiliários. Ou melhor, os fundos imobiliários, eles têm o seu preço, a sua marcação ao mercado muito interligada com o título IPCA+. Então você está usando duas classes de ativos com as características muito parecidas em termos de variação, não em termos de carteira. Em termos de variação, elas são muito parecidas e você está usando as duas, uma para fazer reserva de oportunidade para outra. Bicho, tá tudo errado, cara. Reserva de oportunidade é pós-fixado. Pré-fixado, IPCA é renda variável até o vencimento, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz reserva. Se você realmente tivesse uma reserva de oportunidade, porque você não tem, tá? Você não tem reserva de oportunidade. Se toda a tua reserva de oportunidade está em IPCA+, me desculpa, você não tem reserva de oportunidade. Pode organizar na sua planilha, isso não é reserva de oportunidade. A gente faz reserva de oportunidade na Selic para que quando as oportunidades chegam, a gente consiga investir em ações, em fundos imobiliários e também nos títulos IPCA. Então veja bem, lá atrás eu tinha uma posição, lá atrás eu digo em 2016, 2017, eu tinha uma posição boa em IPCA, certo? Aí valorizou muito, até 2000 e quando a nossa Selic chegou em 2% ali, cara, explodiu o título IPCA. O que eu fiz? Como não tinha espaço para a Selic cair mais, eu zerei a minha posição em IPCA por conta da marcação a mercado e eu fiz reserva aonde deve ser feito, na Selic. Ah, Leandro, mas Selic é 2%, não compensa investir, porque você não sabe o que está fazendo. Selic é 2%, é momento de fazer caixa. Então eu fiz caixa na Selic. Porque é na Selic que se faz caixa. Ou num CDB de um banco, mas desde que seja pós-fixado e não pré. Aí beleza, eu fui lá, fiz a minha reserva na Selic. Aconteceu que agora a Selic foi para 14 e despencou ações, despencou fundos imobiliários e também despencou
títulos IPCA, que não servem para fazer reserva de oportunidade, porque eles despencam. Eles são renda variável. O que eu faço agora? Tirei o meu dinheiro da Selic, comprei ações, fundos imobiliários IPCA. Agora eu estou comprando IPCA, porque agora é momento de comprar. Então você que fez reserva de oportunidade porque por falta de conhecimento em IPCA, agora não é hora de vender, porque você não tem reserva de oportunidade. Agora é hora de juntar os cacos, junta o que sobrou e compre mais, mas não me vá vender. Então assim, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. O meu papel aqui é te trazer luz, é te trazer conhecimento, principalmente mostrar para vocês a importância de estudar. Porque quando você não estuda, você paga o preço da ignorância. Entendeu? A ignorância às vezes custa mais caro do que investir no conhecimento. Então sempre estudem, pessoal. Vamos lá. Dando sequência aqui, o Gilson perguntou assim: estou arruinado financeiramente. Ainda assim, vale a pena o 500 pratas? Pô, Gilson, é claro que vale, pô. Eu estou aqui para ajudar vocês. Olha só, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Eu tenho 4 opções para ajudar vocês aqui. Eu tenho o curso da Estratégia 500 Pratas de Investimento, que aqui você vai aprender a escolher, montar sua carteira, a de fato investir na sua liberdade financeira. Tem a comunidade de 500 Pratas, que lá é um bate-papo entre investidores, que é no grupo de Telegram. Lá a gente está lá conversando sobre os acontecimentos do dia a dia, o resultado das empresas, enfim, investidores trocando ideia em conjunto com a minha observação, né, e as minhas opiniões também. E a gente tem aqui a sua solução, curso de desenvolvimento financeiro. Isso aqui é para quem está nessa situação que você descreveu aqui, ó, estou arruinado financeiramente. Pessoa que está endividada, pessoa que não consegue ganhar mais que R$2.000 por mês, a pessoa que não consegue guardar um dinheirinho no final do dia, a pessoa que precisa primeiro organizar a sua vida financeira para depois virar um investidor. Tá aqui, curso de desenvolvimento financeiro. Por isso que o preço desse curso aqui é bem simbólico, justamente para te ajudar a dar um pontapé inicial, porque depois desse curso tenho certeza que você terá condições financeiras de entrar para o curso principal nosso aqui, que é o curso da Estratégia 500 Pratas. E também tem a consultoria, né? Quem já está investindo, quer se organizar, quer saber se está no caminho ou não, a gente faz uma consultoria, nós vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos bater um bate-papo de 1 hora ali, né? Para entender o seu caso e eu te dar a melhor orientação, tá? Então, sim, cara, com certeza o 500 Pratas é para você e a gente está aí para te ajudar, tá? Olha só, o Kawab perguntou: valor das ações e FIIs despencando. Por que isso está acontecendo? Vamos lá. Eu gosto de corrigir algumas perguntas que vocês fazem. Você falou assim, ó, o valor das ações e FIIs estão despencando. Não vamos confundir valor com preço. Se eu não me engano, foi o Warren Buffett que disse: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Ou seja, quando você compra uma ação, você paga R$50 em uma ação, aquele é o preço que você pagou. Mas o que você tem agora? Você tem as ações de uma empresa, de um negócio acontecendo, máquinas, pessoas trabalhando, contas a receber, contas a pagar. Isso tem um valor, certo? Qual que é o valor desse negócio? Muitas vezes o valor é diferente do preço. Então, o preço que você paga é o valor que você leva. Então, eu me preocupo quando você diz que o valor das ações e FIIs estão despencando, porque não estão. Muitos FIIs e ações estão com seus valores, ó, para cima. O que está despencando é o preço. E no livro O Investidor Inteligente, que inclusive foi escrito por Benjamin Graham, que foi o mentor de Warren Buffett, ele tinha uma estratégia, que eu não gosto muito dessa estratégia, mas tudo bem, ele era um gestor de Wall Street na década de 70, se não me engano, que é um bem diferente de um brasileiro real aqui que está lutando aí, né, para conseguir acumular um patrimônio e viver de renda daqui a alguns anos. Bem diferente, então não vamos confundir as coisas. Porém, serve para lição. Todo livro você vai tirar uma lição. E o Benjamin Graham, ele tem uma estratégia que é assim, ó, é a estratégia 25-75, né? Quando a gente tem o valor dos negócios indo para baixo e o preço das coisas indo para cima, eu tenho bolsa ficando muito cara. Então Benjamin Graham, ele faz 75% ele deixava 75% do dinheiro dele no caixa
e 25% investido. Por quê? Porque pode ser que ele esteja errado na análise, então mesmo assim ele está 25% posicionado e se continuar subindo ele está dentro, certo? 75% eu deixava em caixa, renda fixa. Em outros momentos eu tenho o valor para cima e o preço para baixo. Exatamente o que a gente está vivendo agora. Então quando você fala ali, Kawabe, você fala o valor está despencando? Não. O preço está despencando. O valor está subindo. Quando isso acontece, isso é um sinal claríssimo de oportunidade. Benjamin Graham, ele fazia o quê? Ele invertia. Ele passava 75% agora investido no mercado financeiro, né, no mercado de renda variável, e apenas 25% em renda fixa como caixa. Entendeu? Por isso que vocês têm que ler, vocês têm que estudar, porque vocês vão conseguir entender com mais clareza. Ou vai acompanhando Quintas Pratas, que eu estou aqui para te trazer conteúdo de valor. Deixa eu te mostrar isso aqui que está acontecendo. Como é que a gente identifica essa relação que eu te passei? Valor para cima, preço para baixo. Ou então, preço para cima, valor para baixo. Preço para cima e valor para baixo, veja que você está pagando cada vez mais caro por algo que deveria valer cada vez menos. Valor para cima e preço para baixo, você está pagando cada vez mais barato em algo que deveria valer cada vez mais. Tá entendendo? Então, quando você não, como investidor, você não pode nunca olhar somente o preço da coisa. Você tem que aprender a olhar o valor da coisa para fazer uma comparação dos dois e enxergar a oportunidade. Uma das formas de a gente ver isso, que eu gosto muito, é esse gráfico aqui, ó, que eu tenho no site X14, que volta e meia eu estou mostrando ele para vocês. Isso aqui é um gráfico do PL do Ibovespa. O PL faz justamente essa comparação de valor e preço. Por quê? PL significa preço dividido pelo lucro. Então, quantas vezes o mercado está pagando pelo lucro que esse negócio entrega? Veja que em alguns momentos eu tive um pico em 2008 aqui, por exemplo, período de pré-crise, né? Ele pagou acima de 20, ou seja, o mercado estava pagando 20 vezes o lucro que uma empresa oferece. Então aqui eu posso ter um cenário de que o lucro que as empresas vão conseguindo gerar, ele estava caindo, mas a bolsa bombando. Preço para cima e lucro para baixo. Ou o lucro às vezes até está subindo, só que o preço sobe muito mais rápido que o lucro. E aí acontece isso aqui, ó, 20 vezes. Nesse momento aqui, Benjamin Graham estaria com 75% em caixa, 25% em renda variável. Aí, de repente, despencou na crise de 2008 e chegou em quanto? Chegou em 6,4. 6,4 significa que o mercado deixou de pagar 20 vezes o valor de um negócio, o lucro daquele negócio, e passou a pagar só 6 vezes agora. Então, se uma ação dava R$1 de lucro, uma empresa dava R$1 de lucro por ação, o mercado pagava R$20 na ação. Agora ela continua dando mesmo R$1 de lucro por ação e o mercado paga R$6 nessa ação. Isso é ou não é uma oportunidade? É claro que é, vocês precisam aprender a enxergar. Benjamin Graham, nessa situação aqui, ele estaria com 75% em renda variável e 25% em caixa. Na estratégia de Quintas Pratas a gente faz diferente. Por quê? Porque a estratégia de Quintas Pratas pega todo esse conhecimento, inclusive de Benjamin Graham, de Warren Buffett, e adapta para o brasileiro real. O brasileiro que ganha 2 mil, 3 mil por mês, 5 mil por mês, e que está se fudendo, essa é a palavra, vamos, já que a gente está falando de brasileiro e de português, vamos falar o português real, está se fudendo para no final da vida conseguir ter um conforto. Não é investindo igual um gestor de Wall Street, com uma carteira bilionária em dólar, que você vai conseguir isso, pelo amor de Deus. Benjamin Graham e Warren Buffett não sabem nem direito, não sei nem se pisaram no Brasil, e muito menos se conhecem a realidade do brasileiro. Então, vamos cuidar com os livros que a gente lê e vamos adaptar para a nossa realidade. É isso que eu fiz na estratégia de Quintas Pratas. Mas eu tenho isso aqui como base. Eu tenho Benjamin Graham como base. Não sou bobo? Afinal de contas, o cara é um gênio. Eu tenho ele como base. Eu só ajustei para a nossa realidade. E é isso que eu te ensino. Aí ficou caro, ficou barato, ficou caro, ficou barato, ficou caro, ficou barato. Quanto que nós temos agora? Quanto que o mercado paga hoje pelo lucro dos negócios? 5 vezes. Aí o doido me vai embora da bolsa. Não estou entendendo. O que está acontecendo com vocês? Porra, velho, olha isso aqui. Eu estou te mostrando um gráfico desde 2001.
E eu não vejo isso aqui acontecer nos últimos 22 anos. Não me vem chorar dizendo que perdeu o bonde quando isso aqui voltar para 20, pô. Eu vou te dar com um gato morto nas costas, como a gente fala aqui na nossa região. Então se liga, pô, vamos estudar, porque a oportunidade está aqui, ó, tá passando diante dos nossos olhos. Você tem que aprender a fazer essa gestão. Vamos lá. A próxima pergunta diz o seguinte. O Maurício perguntou. Se o governo taxar os dividendos dos FIIs, vai ter uma forma de driblar e pagar menos? O mercado se ajusta. O mercado sempre vai se ajustar. Então, hoje você investe em um fundo imobiliário, você paga R$100 numa cota e ele te paga 80 centavos por mês de proventos. Dá 0,8% ao mês. Vamos arredondar para ficar mais fácil aqui. Você paga 100, o fundo imobiliário te paga R$1 por mês de proventos. Dá 1% ao mês de dividend yield. Se o governo mostrar as garrinhas dele, como sempre mostra, e morder a fatiazinha de 15%, vai sobrar para você quanto? 85 centavos. O seu dividend yield, que era 1% ao mês, líquido vai cair para 0,85% ao mês. Acompanhou o raciocínio? O mercado não vai gostar disso. Com certeza não vai. Então, a cota do fundo imobiliário não vai ficar em 100. Ela vai cair ao ponto de ajustar. Vamos imaginar um cenário perfeito em que ela cai de 100 para 85. Se ela cai de 100 para 85, mas eu estou recebendo 85 centavos líquido de imposto de renda, quanto que dá o meu dividend yield? 1%. O que mudou? Nada. Em questão de dividend yield não mudou nada. O mercado ajustou e voltou ao normal. O que mudou foi o preço dos fundos imobiliários que agora caíram um pouquinho. Quem já tem um puta de um patrimônio formado, já está vivendo de renda, no meu caso, por exemplo, que eu não tenho nem 10% do que eu pretendo ter daqui a 30 anos, mas eu já tenho um patrimônio formado que eu posso viver de renda. No meu caso, eu vou sentir um pouco mais. Claro que eu vou. Porque o dividendo que eu já recebo, ele vai ser taxado, certo? Então eu vou receber um pouquinho menos aqui. O patrimônio que eu já tenho vai ser afetado, porque vai desvalorizar. Agora, quem está começando, sinceramente, não faz a menor diferença. Porque você já vai pagar pelo negócio ajustado. Agora, aqui eu dei um cenário perfeito. Tá 100, pagando 1, vai sobrar 85, cai para 85. Só que eu não acredito que isso vai acontecer nessa perfeição, porque parte disso já está precificado. Não é à toa que é muito melhor você investir em fundos imobiliários do que em imóvel físico. Pô, você tem um imóvel físico hoje, você ganha no máximo 0,5% ao mês de aluguel. Então, um imóvel de R$1 milhão, você vai alugar por R$5.000 por mês para alugar bem, tá? E aí você investe num fundo imobiliário com risco relativamente baixo. Se você investe R$1 milhão, você vai ganhar R$8.000 por mês. Então já é muito mais viável investir em fundos imobiliários. E um pouco porque eu já imagino que o mercado já está precificando essa taxação. Que a hora que vier, ela vai piorar um pouquinho a classe, talvez, mas ainda assim vai ficar muito melhor do que investir diretamente no imóvel. E quando eu vou olhar para fundo imobiliário, eu deveria principalmente comparar ele com um investimento em imóvel físico, porque afinal de contas foi um mecanismo que foi criado para facilitar o investimento em imóvel físico e transformar ele melhor ainda. Tá? Então são essas as coisas que você tem que pensar em questão de taxação. O professor Douglas perguntou, eu tenho 20 mil em reservas no C6 Bank. Eu devo tirar o mais rápido possível? Então, professor, vai depender do quanto esse 20 mil ele significa para você. Né? Para uma pessoa que tem R$1 milhão, 20 mil não é muito. Agora, para uma pessoa que está começando e tem R$100 mil investidos, 20 mil é 20% do patrimônio. E aí você deve tomar cuidado. Como é que a gente vê esse tipo de coisa? Existe um site aqui, ó, que se chama Bancodata. Aqui, ó. Eu gosto muito. Aqui você consegue verificar praticamente todos os bancos que existem no Brasil, como que anda a saúde financeira.
E aqui eu tenho algumas coisas. Por exemplo, o índice de Basileia é um ponto importante. Aqui eu já puxei o C6 Bank, né? Tá aqui, ó, C6 Bank, tá? O índice de Basileia ele é muito importante, porque ele mostra a liquidez dos bancos. Por exemplo, a gente viu o Silicon Valley Bank falindo recentemente lá nos Estados Unidos. Um dos motivos é a liquidez, não tem liquidez. O que significa isso? O índice de Basileia de 17% significa que de cada 100 reais que você investiu no Banco C6, num CDB do Banco C6, R$17,30 está na mão dele. O outro está circulando por aí, emprestado para alguém cobrando juros. Ou seja, se todos os clientes do banco decidem hoje pedir resgate antecipado dos seus investimentos, se cada um tivesse 100 reais investido no banco, o máximo que ele vai ter é R$17,30 para cada um. E se você for para o pau e dizer, não, eu quero os meus 100, então tá, declarei falência. Não tem dinheiro. Então isso aqui é uma forma bem simples de você interpretar o índice Basileia. Outro, imobilização. 5,3% desse banco está... um detalhe, né? Eu gosto que esse velocímetro já mostra o que é um patamar saudável. No Brasil é considerado saudável acima de 15%. Até aqui o Banco C6 está fazendo um bom trabalho, está com 17,3%. Inclusive o Itaú tem um Basileia mais apertado do que o C6. Aí olha só, índice de imobilização, 5,3%. Imobilização ele tem esse dinheiro para te pagar ou ele vai ter que vender os bens dele. Geralmente bancos mais tradicionais, que tem muito imóvel, essas coisas assim, vai ficar mais difícil, né? Então, por exemplo, desses 17,30 que ele tem aqui para te restituir, né? Quanto por cento já está na mão mesmo e quanto por cento ele está em imóveis, por exemplo, que ele vai ter que primeiro vender para depois te pagar? Somente 5,3% está imobilizado, o resto está na mão. Então é muito baixa a imobilização, tanto que ele está aqui no extremo do sinal verde, né? Quando passa da metade imobilizado já é um sinal mais preocupante, tá? Então isso aqui é uma forma de analisar. Nesses primeiros indicadores aqui, o C6 até que está indo bem, está fazendo um bom trabalho. Agora aqui a gente tem um ponto importante, né? Histórico de lucro líquido, tá? Porque afinal de contas, esses indicadores ali é só para mostrar a liquidez do banco. Agora, toda empresa nasce para dar lucro. Em 2019, o C6 deu 186 milhões de prejuízo, depois aumentou para 600 milhões de prejuízo, depois 700 milhões de prejuízo, em 2022 ele fechou com 800 milhões de prejuízo. Até quando vai isso aqui? Geralmente as fintechs, os bancos digitais, isso aqui é estratégico. Eles vão pagando para adquirir base de cliente, aconteceu com o Nubank, por exemplo, recentemente que deu o primeiro lucro. E aí depois eles começam a mudar as coisinhas, já não é mais tão fácil assim, já não tem mais tanto benefício, já não é tudo de graça, começa a cobrar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vira para lucro. Só que é um ponto muito arriscado. Alguns bancos com a estratégia muito boa, eles conseguem virar essa chave, outros que a estratégia não é tão boa assim, eles não viram e decretam falência. E esse decretar falência, você vai ter que se incomodar, você vai ter que ir atrás de FGC, tentar resgatar seu crédito, é dor de cabeça, né? Então, eu sinceramente, eu coloco as minhas reservas em bancos que dão lucros, bancos consolidados, tá? Bancos que dão lucro. Vamos lá. O Bruno perguntou, qual percentual em cada FIIs é o ideal? Bruno, depende do risco que você vai enxergar em cada FII. Quer ver só? Aqui no curso de Estratégia 500 Pratas, nessa parte aqui, ó, que eu estou dentro do curso de Estratégia 500 Pratas, a gente tem 14 módulos hoje, né? 15 módulos, na verdade. Eu estou inserindo mais módulos, estou sempre encorpando o curso. Mas olha só, o módulo 5, que é o módulo de estratégia, são 14 aulas. Mas eu peço a sua atenção, se você já é aluno ou quando você se tornar aluno, para essas aulas aqui, ó. Aula 5.3, peso das classes, 5.4, peso dos ativos e a aula 5.5, gestão de risco. 12 minutos, 11 minutos e 20 minutos. Você vai gastar 40 minutos e você vai ter essa resposta como nunca teve antes. Você vai estar, inclusive, preparado para responder quando alguém te pergunta isso. E aqui dentro você vai aprender que não existe um peso ideal para cada ativo. Vai depender da sua análise, é subjetivo. E aqui dentro dessas 3 aulas você vai aprender que o peso ideal para a gente aqui na Estratégia 500 Pratas ele varia de 2 a 10%. Mas você vai fazer uma série de estudos em cima do ativo e de análise
para chegar à decisão de quanto você vai destinar entre 2% e 10%. E aí você vai lançar isso aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas. É isso que a gente faz aqui, ó, no peso ideal. De acordo com aquelas 3 aulas ali, né, são, no curso eu estou falando de 141 aulas até agora. Estou falando só de 3 aqui, são 141 aulas. São 37 horas de conteúdo. Estou falando de 3 aulas que você vai aprender a colocar isso aqui, ó. Qual é o peso que você vai ter? Um tem 5, outro tem 3, outro tem 5, outro tem 5. Isso aqui não tem receita de bolo. O que tem é uma análise subjetiva de cada investidor. Eu posso ter 3%, como eu tenho aqui, no GGRC. Você pode ter 4%. Outra pessoa que está nos assistindo aqui pode ter, está me assistindo aqui, pode ter 5%, outros 6%. Cada um vai chegar a uma conclusão e é assim que tem que ser. Porque investimento não é uma coisa genérica, por isso que eu não gosto de carteira recomendada de corretora, porque a corretora não sabe nem quem é você, não sabe quantos você tem, não sabe qual que é o tamanho do seu patrimônio, não sabe qual que é o seu nível de conhecimento, não sabe qual que é a sua estratégia, se é crescimento patrimonial, se é geração de renda, e simplesmente joga uma carteira pronta assim. Será que isso vai dar certo? Sinceramente, eu duvido muito. Vamos lá. A Carla perguntou, qual é o melhor banco digital para iniciar os investimentos sem ter conhecimento? Carla, parabéns pela sua humildade de reconhecer que não tem conhecimento. E esse é um grande passo aí que você dá, né? Buscar esse conhecimento. Tá? E eu diria que não é banco digital o melhor caminho para você começar os seus investimentos, mas corretora de valores, né? Tem tantas aí, e tanto faz qual você vai abrir conta, né? Simplesmente ver qual que te parece mais amigável, qual que você gosta mais, pesquisar o que o pessoal está falando, né? Tem XP, tem Modal Mais, tem Isinvest, tem Aturo Investimentos, falo de todos porque eu não tenho parceria com nenhuma, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu uso a XP, já usei outras, né? A XP é a que melhor me atende, mas enfim, começa com uma corretora de valores e não com um banco digital. Lá você vai conseguir investir em ações, fundos imobiliários, né? E tantos outros ativos que tem lá à disposição. Só cuidado, porque quando você abrir conta, eles adoram, né, um investidor novinho para começar a empurrar um monte de tranqueira. Então, já dou a minha dica. Cuidado, principalmente se entrarem em contato te oferecendo investimento quando você abrir conta. Porque vão vir com um monte de tranqueira, tá? O Vitor falou assim, pra gente fechar, tá? A do Vitor aqui. FIIs são renda fixa com risco de renda variável? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque olha só, o que você tem que pensar é o seguinte, eu ouvi muita gente falar, não sei quem falou isso aí, deixa aqui nos comentários, alguém andou falando essa besteira aí, que FIIs são renda fixa com risco de renda variável, isso aí polemizou, né, virou, caiu na boca da galera, né. E eu vejo que não faz o menor sentido isso aqui, porque quem falou isso provavelmente quis dizer que renda fixa é mais seguro do que fundos imobiliários, só que paga a mesma coisa. E que aí não faria sentido investir em fundos imobiliários e você deveria investir na renda fixa. Vamos lá. O que é renda fixa? Renda fixa é dívida. Fim de papo. Quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para alguém. Qual que é o risco? Se alguém não te pagar. É dívida. Tá? Então, você colocou R$100 no Itaú. Então não está com seus R$100 guardados. Acabei de mostrar para você aqui no índice Basileia. Ele pegou o seu dinheiro, ele pegou emprestado de você, vai te pagar um juros por isso, e ele vai emprestar para alguém. E vai cobrar esse juro de alguém, maior do que o juro que ele vai te pagar. E ele vai ficar com essa diferença. Esse é o lucro do banco. Bem-vindo ao lucro do banco se você não conhecia. Mas veja aqui, é a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, vou virar um agiota agora. Vou começar a emprestar dinheiro, né? Ó, virei agiota, tô emprestando dinheiro agora. Aí chega alguém lá, chega um cunhado lá e diz, ó, pô, empresta aí, milão aí. Ah, beleza. Deixa eu fazer meus contatos aqui. Aí eu chego, peço emprestado pra você. Ó, quer emprestar milão aí pra mim? Pago 10% ao ano. Não, beleza, te empresto. Aí eu volto e falo pro meu cunhado, ó, arrumei o milão, 15% ao ano. Ah, beleza. Você me emprestou dinheiro, eu tô na dívida com você. Eu peguei esse meu dinheiro e emprestei pro cunhado, o cunhado tá na dívida comigo. Isso é renda fixa. Bem-vindo à renda fixa. Você acha que isso aqui não tem risco nenhum? Porra, é óbvio que tem, pô. É risco em dobro. Você empresta para alguém e esse alguém empresta para outro. Isso é renda fixa. Tem risco.
Então quem pensa que renda fixa não tem risco, está viajando. Agora vamos falar de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, você ao invés de pegar esses 100 reais e emprestar para o Itaú para emprestar para alguém, você vai pegar esses 100 reais e você vai comprar uma cota de um imóvel. Você vai ter um pedacinho de um imóvel. É um imóvel que foi cotizado. E você se torna dono daquela cota e você tem direito a um pedacinho daquele imóvel. Qual que é o risco aqui? Você comprou um pedaço de imóvel, você vai colocar um inquilino lá dentro. Se o inquilino não te pagar, você vai dar ordem de despejo. Qual é o outro risco? Por mais que você fique sem inquilino, qual que é o risco? Não tem como, o imóvel está lá. Continua lá. Qual que é o risco? Eu vejo que fundo imobiliário é muito mais seguro do que renda fixa. Quando falam de risco, eu acho que estão falando do quê? Variação de preço. Mas esse é o problema. Esse é o mal do investidor do século XXI. Só sabe olhar a porra do preço. E aí só porque sobe 10% em época de juros, sobe 30% em épocas de juros baixo e cai 30% em épocas de juros alto, vem me dizer que isso é risco. Isso não é risco, pô. Dependendo da sua estratégia, isso é oportunidade. E basta você saber gerenciar isso. Risco, para mim, é a chance daquele negócio dar errado. Qual é a chance de dar errado se você compra um imóvel? Você vai lá e comprou um apartamento para alugar. Qual é a chance disso dar errado? Me diz. Isso é investir em fundos imobiliários. Você tem 200 mil reais na mão hoje. Você diz, mulher, vamos comprar um apartamento. Vamos alugar. Tá bom, 200 pau aqui. Ó. Comprei um apartamento. Qual é a chance de dar errado? Não vejo chance de dar errado. Não sei que cai um avião em cima do prédio que você comprou. Ou acontece um terremoto lá no bairro e derruba o prédio. Do contrário, não tem risco, pô. É um imóvel. Agora você diz, ei, vamos pegar esses 200 pau aí e vamos emprestar pro cunhado? Aqui tem risco. É dívida. Então quem falou isso, acho que fez uma análise muito superficial. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Lembrando, todas as formas de ajudar, link sempre na descrição. Todos os nossos cursos, consultoria, curso de estratégia 500 Pratas, curso de desenvolvimento financeiro, nossa comunidade, para você receber a planilha que eu mostrei aqui para você. Sendo aluno, você recebe, aluno do Estratégia 500 Pratas. Todos os links na descrição, eu te vejo no domingo que vem às 9 horas. Fui!